Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Hoje, 12 de 2021. Só 12 hoje. Hoje é o número da sorte, é o 12. Domingo, como todos os domingos, às 20 horas, nós temos o nosso encontro, abrimos os nossos lares para Jesus. Com muita alegria, nesse último mês do ano de 2021, rogando aos emissários de mais alto que possam envolver todo o nosso planeta Terra, possam nos auxiliar, nos dar a força necessária para nos prepararmos para o ano que se avizinha. E mandando um abraço muito carinhoso para o Geraldo, seja muito bem-vindo, Geraldo, e os amigos que vão chegando devagarinho, os amigos dos dois planos da vida, porque sabemos que quando fazemos o Evangelho no Lar, os amigos espirituais vêm compartilhar conosco, trazem outros também para fazerem parte desse momento de reflexão. Então, vamos saudando todos esses amigos, mandando um abraço também para Gerson. Seja muito bem-vindo, Gerson, que bom, Gerson. E campo que eu... não dá para não conseguir entender, mas sejam muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Não é verdade, Roberto? É verdade, Leila. Você falou no Natal, que interessante. Eu talvez, se fosse de outra religião, ainda assim eu sentiria as vibrações que tornam-se mais diáfanas, mais leves. Não obstante, aqui para nós do Hemisfério Sul, ser um calor, às vezes, insuportável. Mas o clima de Natal, ele prepondera, porque é como se toda uma comunidade de espíritos angelicais se aproximasse mais, dada a modificação da natureza vibratória, que de ordinário, em outras épocas do ano, são muito densas, cheias de disputas, de mágoas, e neste mês de dezembro tudo isso se modifica para melhor, relembrando o nascimento do nosso Mestre Jesus. É verdade. Boa noite, Marli, seja bem-vinda. Convidamos também vocês, quem desejar, colocarem um copinho ou uma garrafinha de água, porque ao final ela será magnetizada para vocês poderem tomar. No nosso lar, nós gostamos de colocar um copinho de água para cada membro da família, mas fiquem à vontade. Preparem seus evangelhos, ou físico ou virtual, porque agora é pelo celular, pelo notebook, pelo tablet, para que a gente possa fazer o nosso evangelho juntos. Boa noite, Erli, Sueli, Eudócia, Arnaldo, toda a família Reis, Carmelina, todos esses amigos queridos que estão aqui conosco, criando essa grande rede de esperança, essa grande rede de fraternidade. Isso é muito bom, isso é muito positivo, porque quando nos reunimos em nome do Cristo, nós auxiliamos na sua obra. Jesus, ele conta conosco. Nós que já temos um pouquinho mais de compreensão, de entendimento, podemos auxiliar. E não precisamos nem fazer muito. Somente com as nossas vibrações, somente com a nossa mudança desse padrão vibratório, nós estamos contribuindo com a mudança vibratória do planeta, de uma forma geral. Então vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte, vamos aproveitar, burilar as nossas arestas, para que a gente possa contribuir com esse momento tão especial. Então, nós
Fizemos uma breve reflexão, como de praxe, são 8 horas, né? Então, aí, com o compromisso com vocês e com os benfeitores espirituais que nos assistem por agrupamentos familiares e no lar de cada um desses que nesse momento se conecta conosco, nós vamos dar início à nossa atividade de hoje. Boa noite, Vanice. Seja muito bem-vinda, Jacirene. Que bom, amigos. 20 horas, nós vamos iniciar com a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. O Evangelho no Lar, ele é especial porque ele fortalece o nosso lar, mas fortalece também todos aqueles que estão à nossa volta. A nossa rua, o nosso prédio, o nosso condomínio. Então todos estão convidados, convidem as crianças a fazerem o Evangelho junto com vocês. Escolhe um dia e um horário que a família possa se reunir e façam o Evangelho. Mas se porventura os demais membros da família ainda não estiverem neste momento de desejarem fazer o Evangelho, não tem importância. Façam de forma individual, porque todos serão beneficiados da mesma forma. Mas nós abrimos aqui na mensagem 81 do livro Vinha de Luz. Estejamos certos. E é um trecho de uma carta que Paulo, o apóstolo Paulo, escreve aos Hebreus, capítulo 10, versículos 16. Porei minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Repetindo o que Paulo escreve. Porei minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículos 16. E o benfeitor nos traz a seguinte reflexão. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Irmãos e irmãs queridas, vamos orar. Senhor Jesus, emissários do bem, que acorreram ao nosso chamado, nós iniciamos mais um Evangelho nos nossos lares e te pedimos, Senhor, a tua presença entre nós. Envolva-nos, Senhor, com a tua proteção, com a tua paz. Sê conosco, Senhor Jesus. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. E assim seja, Senhor. Bom, para aqueles, um abraço para o Aldeci, para Maria Dolores, para aqueles que estão chegando ao nosso Evangelho no Lar pela primeira vez, nós estamos no capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho. A coletânea de preces espíritas, o capítulo 28, e nós vamos ver hoje, dando continuidade, nós vamos ver o item, eu acho que é 70. É 69
Aliás, desculpa, 7.1 e 7.2. Então nós vamos começar com o item 71, capítulo 28, item 71. A coletânea de preces são preces selecionadas por Kardec, preces vindas através dos benfeitores amigos. Kardec sempre faz um comentário e traz a prece que serve como uma orientação, porque na realidade nós sempre gostamos de frisar. A prece, a oração, é uma conversa íntima entre nós e os benfeitores, os amigos espirituais. É uma conversa íntima entre nós e Deus. Mas essas preces, elas servem como uma orientação. Boa noite, Anne, Maria Dolores, eu já cumprimentei. Anne, seja muito bem-vinda também. E quem mais ali eu acho que é o Felipe, não sei agora. É Felipe Moraes, eu acho que é isso. Seja muito bem-vindo, Felipe. Saudades. Então, com a palavra aqui, o Roberto, para iniciar o Evangelho. Obrigado, Leila. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Queridos amigos, queridas amigas. Como a Leila colocou, nós vimos tratando nas últimas semanas, nas preces por aqueles que já não são da terra. Interessante observar, quem tem aí o seu Evangelho, então hoje seremos o item 71 e talvez avancemos também sobre o item 72. Mas vocês vão observar que num determinado momento dessa orientação é sempre uma prece sugestiva, só para recordar, não é fácil disso aí frases sacramentais, nada disso. O Espiritismo, ele não combina com esse procedimento. Mas são preces sugestivas. E nessas sugestões, às vezes tem assim, pela alma de N. Aí é um N de nome, então dá-se o nome daquele espírito em cuja intenção nós estejamos orando. Tudo bem? Feito isso, nós vamos para o item 71, por um suicida. Kardec inicia o prefácio desta forma. Jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. E eu tenho sempre repisado que a maneira como Kardec coloca, ele tem muito a ver com as religiões daquela época. Então, por exemplo, que será punido por Deus, será punido, ou, como colocado aqui, toda a severidade para com aquele. Então, parece que Deus, nesse momento, ele fica um pouco humanizado. Então, toma-se, olha, sim, você fez muito ruim, fez muito mal, então agora você vai experimentar todo o peso disso. Não é exatamente assim. É só um adendo. Tá? Lembrando, Kardec falava para uma sociedade onde o Estado e a religião ainda eram muito ligados. E, por vezes, a primeira dominando o segundo. Tudo bem? Na continuidade, aliás, desculpe, eu vou só reprisar um pouquinho mais isso aqui, porque quando ele diz que só Deus cabe subtrair-nos da existência, porque a vida, ela existirá, aqui ou em outras dimensões. A vida não cessa. Mas então, porque realmente Ele que nos dá a dádiva da vida, da existência, e para que nós possamos aprender. E quando desertamos através do suicídio, então nós infringimos gravemente esses ditames dessas leis. É isso? É verdade. Quando Kardec ele faz esse prefácio,
é importante a gente sempre lembrar que o Evangelho, a primeira edição de O Evangelho foi em 1864, século XIX. E hoje, na atualidade, infelizmente, nós temos países ditos países de primeiro mundo, países civilizados, aonde o homem é educado de tal forma que ele acredita que ele tem esse direito de tirar a vida, e há países, inclusive, que têm o suicídio assistido. A pessoa, por algum motivo, por alguma enfermidade, ela quer antecipar o seu retorno antes que aquela enfermidade se agrave, e ela simplesmente marca um lugar aonde ela vai ser recebida e vai ser auxiliada a praticar o suicídio. Mas por que há isso na atualidade? Pela falta ainda do conhecimento do mundo espiritual. Porque quando a pessoa tem a certeza que a vida não cessa, a vida continua, e que nós, como espíritos imortais, continuaremos tendo que dar o nosso testemunho, que as dores, por maiores que sejam, não vão se abrandar quando a pessoa toma essa decisão, dessa fuga, ela vai ter uma outra noção. Mas o que acontece? Em geral, as pessoas que assim agem é porque não conseguiram ter essa revelação. Porque o Espiritismo, como eu já falei de outras vezes, ainda, infelizmente, é um ilustre desconhecido. É uma religião recente, porque tem pouco mais de 150 anos, e que ainda está despertando as pessoas. Então, o que ele coloca aqui, Kardec coloca: jamais, jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra. Porque nós estamos numa prisão. Nós, quando estamos encarnados, o nosso corpo físico é como se estivéssemos prisioneiros. É isso que Kardec diz, nós estamos no cativeiro. Nós somos escravos, estamos cativos. Mas isso não é justificativa para que a gente queira retornar, abreviar a nossa estadia aqui. Mas é como ele coloca também: todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores. A pessoa, no momento de desespero, de desilusão, de até às vezes uma enfermidade mental, ela suicidou-se. Porque a prece agora é por aquele que já se suicidou. Mas a justiça divina, ela é perfeita. Nós não podemos julgar todos da mesma forma. Cada caso é um caso. É isso que ele coloca aqui. Dependendo da situação, dependendo do que aconteceu, Deus pode abrandar esse sofrimento. Mas ele diz: reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. Porque se estamos aqui, numa escola, nós temos o quê? Que nos submeter às provas. Nós somos estudantes numa grande escola e para sermos avaliados, nós temos que nos submeter às provas. Aquele estudante que quer fugir
do momento da prova, o que ele vai acontecer com ele? Ele vai ficar reprovado. Mas Roberto ia prosseguir. Prosseguiremos. Eu só fazendo uma breve reflexão, Leila, sobre o que você colocou, porque rotula-se o corpo como uma veste e, ao mesmo tempo, é um cárcere para o espírito. E por que esta denominação ela está descontextualizada, ela está fora da realidade? Não. Lembremos-nos que o espírito, ou seja, nós, ao reencarnarmos, nós nos ligamos ao corpo físico, molécula a molécula. Tudo bem? E ainda diz aqui Kardec, ainda no prefácio, diz assim: o suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Eu vou comentar aqui, fazendo fecho, nesse prefácio, esses dois pontos. Então, Kardec faz uma analogia entre o corpo e uma prisão. Então, o suicida é mais ou menos comparado aqui, a avaliação de Kardec, e aí eu concordo plenamente. O suicida, ele é comparado ao fugitivo. Então ele evadiu-se antes do término da sua pena. Ele fala exatamente assim da pena. E que quando preso de novo é mais severamente tratado. É nesse ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Mas de que maneira se manifesta esta severidade? Vocês certamente já ouviram falar nas chamadas marcas de nascença. Ou seja, o corpo físico, ele vai refletir as imperfeições do perispírito. Imperfeições estas, originárias por ocasião do desligamento através do suicídio, vai deixar sequelas. Se a pessoa, por exemplo, envenenou-se, então ela vai ter o sistema gastrointestinal problemático ao extremo, já de bebezinho manifestando essas deficiências. Não obstante todo o avanço, todo o progresso da ciência médica, a ponto de não conseguir elucidar, equacionar essas doenças, ou digamos assim, esses males congênitos. E por extensão, todas as demais formas, que pode ter sido por enforcamento, por afogamento, ou por lançar-se de um alto, de um precipício, de uma ponte, de um edifício, todos eles sequelando o corpo e refletindo-se no seu psicossoma, que é o corpo espiritual, ou perispírito. Tudo bem? Então, daí essa severidade. Então, este será severamente tratado. Porque, uma vez infringida a lei, desequilibrada as forças harmônicas da natureza, nós somos convidados a reajustá-la. Lembremos-nos também que, quando fazemos uma prece pelos suicidas, o benefício desta prece é inenarrável, porquanto, ao despertar no mundo espiritual, em outra dimensão da vida, o suicida reconhece o seu erro e, ao reconhecer, ele é tomado frequentemente por um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa inibe o processo de reparação. Então, ao deslindar-se do processo de culpa, é mais ou menos como que é exercitar também o auto-perdão. Então, ele perdoa-se e fala assim: agora eu quero consertar, eu quero reparar, eu quero sujeitar-me às leis de Deus. E aqui, fechando, Leila, fala também, né? Ele julga escapar às misérias, ou seja, muitas vezes está com um corpo já sequelado, consequência de uma reencarnação anterior em que ele suicidou-se. E agora ele está limitado, às vezes cadeirante, às vezes respirando com equipamentos de suprimento diário e por aí vai. Então ele quer fugir daí, o que levará ele a uma nova recidiva.
com gravames-se. Muitos às vezes repetem o processo de suicídio por reencarnações sucessivas. Não é verdade? Nós temos relatos que às vezes a pessoa já se suicidou 3, 4 reencarnações seguidas. E eles procuram os benfeitores amigos fazerem de tal forma que dificulte ao máximo para que aquela pessoa não perca novamente a encarnação, porque cada fuga tem que começar quase que do zero de novo, né? Mas, amigos, nós vamos deixar a prece para a semana que vem, porque o nosso objetivo é que a gente possa ir refletindo com muita tranquilidade. E aí, a semana que vem, nós vamos trazer a prece em benefício desses irmãos que, infelizmente, é um número muito, muito, muito grande. É uma pandemia, porque assim, a cada 10 segundos, uma pessoa atenta contra a vida. Isso em todo o planeta, inclusive crianças ainda pequenas, jovens, adultos, idosos, independente da condição financeira, independente de como, porque nós estamos lidando com o espírito, e o espírito, ele reencarna já trazendo a sua bagagem, que nem sempre é uma bagagem muito leve, já traz às vezes muitos conflitos do passado, e em função de uma série de dificuldades, inclusive abrindo aqui um parêntese, mas quando nós iniciamos o nosso curso de magnetismo, e quem desejar, todo o curso está lá na nossa playlist do nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Temos o curso do magnetismo de 2020 completo e 2021, com lá na playlist todas as aulas lá do Cure-se, e Cure pelo Magnetismo. Mas o que nós estamos falando? Quando iniciamos esse curso, era justamente com a intenção de auxiliar os irmãos que padecem de depressão, porque o número de depressivos que buscam o caminho do suicídio é um número muito grande. E através do magnetismo nós temos condições de auxiliar aqueles irmãos que estão padecendo de depressões e, com isso, evitarmos esse mal maior. Então, todos vocês estão convidados a aprender essas técnicas para poder auxiliar. Mas vamos orar e vamos, na semana que vem, fazermos a prece específica para os suicidas. Mas neste momento nós convidamos vocês, que ainda não colocou seu copinho ou sua garrafinha de água, coloquem. Nós vamos fazer uma vibração por toda a humanidade. Vamos pedir aos benfeitores amigos que nos apliquem o passe magnético espiritual. Mas lembramos a vocês que amanhã, segunda-feira, nós temos a nossa palestra. Segunda-feira, 20 horas. E terça-feira, 20 horas, nós temos o estudo do Evangelho. De 8 às 8h30 da noite, na terça-feira. E depois, não é ao vivo, à distância, na terça-feira nós temos a nossa reunião de tratamento, que é a reunião de vibração e irradiação. A reunião de tratamento é toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite. Quem desejar encaminhar algum nome, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Ao final, nós daremos o número do nosso WhatsApp, porque essa reunião
ela acolhe aos irmãos com dificuldades físicas, mentais, emocionais, espirituais, processos obsessivos, e também acolhe aos irmãos já desencarnados. Nós vamos agora, vamos orar. Senhor Jesus, emissários do bem, gratos somos, Senhor, porque Tu disseste, Senhor Jesus, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu também aí estarei. E com essa certeza, Senhor, da Tua presença esta noite em nossos lares, nós Te pedimos, Senhor, permita com que Teus emissários possam nos auxiliar, que possamos agora criar essa grande rede de amor, de fraternidade, que possamos oferecer os nossos melhores pensamentos e sentimentos, que possamos irradiar a nossa luz. E que essa luz que todos nós possuímos possa se juntar de uma forma tão intensa que possamos iluminar todo o nosso planeta Terra. Neste último mês de 2021, quando nos aproximamos mais de Ti, Senhor, porque Tu estás ao nosso lado sempre. Mas o mês de dezembro, para nós cristãos e para toda a humanidade, é um mês que nos envolve, que desperta em nossos corações sentimentos diferenciados, quando desejamos praticar a caridade, o desejo de desenvolver a fraternidade, a paciência, a tolerância, o perdão. E quando nos juntamos a cada benfeitor amigo, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor que cuida, que vela pela nossa casa espírita, nós só podemos agradecer, Senhor. Só podemos agora deixar os nossos corações se expandindo com vibrações de muito amor e muita paz. E começarmos juntos a envolver todo o nosso planeta Terra num abraço afetuoso. Possamos agora juntos adentrarmos nos lares, pacificando, harmonizando as famílias, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, aonde houver um irmão acreditando que o único caminho é o retorno antecipado à pátria espiritual, que possamos agora, através do nosso amor, como gotículas de luz, suavemente, tocarmos os corações de cada um desses irmãos, despertando sentimentos diferenciados, fortalecendo-os, dando a eles a coragem, o bom ânimo, a fé, o desejo de perseverar, o desejo de persistir, que eles possam perceber que vale a pena viver, vale a pena continuar. E nós vamos vibrando e confiando em cada mensageiro do Cristo que agora ao nosso lado, utilizando-se das nossas vibrações, do nosso magnetismo, vão transformando
em alívio, em consolo, em cura. E nós vamos vibrando e nós vamos confiando no amor de Jesus. E entregando aos emissários de mais alto a continuidade desse acolhimento. Nós vamos juntos agora magnetizarmos todas as águas que à distância aguardam a magnetização. Magnetizarmos as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, magnetizarmos os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas. Magnetizarmos os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais, magnetizarmos as alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todas as contraindicações, todos os efeitos adversos. E nós vamos vibrando e nós vamos confiando no amor de Jesus, atuando junto com cada benfeitor amigo. E enquanto esses emissários do Cristo dão continuidade ao trabalho, nós convidamos a todos agora para dirigirmos os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. E nós vamos dar um tempo para podermos dirigir as nossas súplicas. Agradecendo e entregando aos benfeitores amigos a continuidade do trabalho. Nós convidamos a todos agora para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é ofertada pelos benfeitores que, em nome de Jesus, acorreram ao nosso lar. Sintamos todo esse amor em forma de uma chuva suave
sendo derramada sobre o alto da nossa cabeça. Pétalas perfumadas penetram através do nosso centro coronário e percorrem todos os centros vitais, até o centro plantar. Mas essa energia se expande do corpo perispiritual para o corpo físico, célula a célula, molécula a molécula. E nós vamos sentindo a cura se fazendo presente. Mas essa energia se expande mais ainda além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. Sintamos o amor de Jesus presente em nossas vidas. E nós vamos dar um tempo para podermos louvar, agradecer e, se desejarmos, realizarmos os nossos pedidos. Graças vos damos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor, abençoe, Senhor Jesus, a semana que se inicia, que possamos sentir sempre a Tua presença, Senhor, em nosso lar e em nossos corações. Conduza-nos, Senhor Jesus, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que a paz desse momento permaneça, Senhor, permaneça em nosso lar e em nossos corações, agradecendo aos nossos anjos guardiães, a cada benfeitor amigo, agradecendo a Jesus e a Deus nosso Pai. Nós vamos encerrando o nosso Evangelho e pedindo, Senhor, cuida das nossas vidas. Sê conosco, Senhor. Sê conosco, Senhor Jesus. E convidamos a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares. Que bom, amigos. Depois de tudo que recebemos, só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Antes de encerrarmos, nós vamos dizer o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita, quem desejar um atendimento fraterno, encaminhar algum nome para a reunião de tratamento. O DDD é o 19, DDD 19, e o celular é o 99 341 6316. 1999 341 6316. Até amanhã, segunda-feira, 20 horas, com a nossa palestra da semana. Que a paz de Jesus permaneça no lar, no coração de cada um de vocês. Então, amigos, antes de fechar, eu queria chamar a atenção, porque nós fizemos a leitura, né, e a reflexão também do prefácio da mensagem de hoje.
E no capítulo 5, versículos ou itens 14 e seguintes, e Kardec trata mais especificamente da sorte que aguarda aos espíritos suicidas. Então fica aí como uma sugestão de leitura para esta semana. Agradecendo a todos a generosidade, a bondade, a compreensão e a paciência de termos chegado até esse momento, em que nós prazerosamente nos colocamos à disposição dos benfeitores espirituais que nos assistem, assim como a cada um de vocês, em seus respectivos lares. Então que Deus nos abençoe a todos, possamos ter uma semana plena de realizações, lembrando do nascimento entre nós, a encarnação do nosso Mestre Jesus. Até a semana que vem, neste mesmo horário, se Deus assim permitir.